Vamos, acompanhe a leitura em Lucas, no capítulo 20, dos versículos 1 ao 18. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguiram nesses termos: dize-nos com que autoridade faze estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores, e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Amém. Este capítulo nos coloca na última semana de Jesus em Jerusalém, e é provável que esses fatos ocorreram em uma terça-feira, porque no dia anterior, na segunda-feira, Jesus havia amaldiçoado a figueira por não produzir frutos. Foi no mesmo dia que ele havia também purificado o templo, expulsado os cambistas e os comerciantes corruptos que exploravam o povo de Deus. Os líderes religiosos ficaram irados e começaram a planejar a morte de Jesus. Agora, na terça-feira, pela manhã, quando Jesus volta a Jerusalém, os líderes apóstatas estão prontos para confrontá-lo. Eles querem saber com que autoridade Jesus agia dessa maneira no templo. Nos dois primeiros versículos, versículo 1 e 2, mostra-nos Jesus Cristo ensinando, evangelizando no templo, e também a chegada de uma comitiva religiosa. Era uma comitiva, uma delegação de 3 poderes: sacerdotes, escribas e os anciãos. O interessante é que esses homens estavam totalmente seguros da sua autoridade. Os escribas, os sacerdotes, eles acreditavam que a sua autoridade, ela era proveniente de Moisés. Os escribas se fundamentavam e diziam que a autoridade que eles tinham vinha dos rabinos. E os anciãos, por sua vez, por eles serem experientes e sábios, chefes de famílias, líderes de clãs,
Então o próprio povo reconhecia que eles tinham uma autoridade por causa da sua experiência e por causa da sua sabedoria. Todos esses homens sentiram-se seguros para chegar até Jesus Cristo e dizer: ei, Jesus estava ensinando, pregando o evangelho e ensinando. E essa comitiva chega e diz: ei, seu Jesus, o que está acontecendo aí? Quem te deu essa autoridade? De onde você recebeu essa autoridade? Quem mandou você chegar aqui? Que tipo de autoridade é essa que você chega aqui no templo e vem atrapalhar tudo? Chutando, batendo, e chamando a gente de corrupto. Quem é que deu essa autoridade para você? Parece que isso foi um questionamento, né? Mas é uma repreensão. É como se eles estivessem dizendo assim: ei, Jesus, nós somos a autoridade aqui. Nós somos. Nós temos um pedigree religioso. Você não tem. Você não nasceu com esse poder, com essa autoridade. Você não vem de uma família sacerdotal. Você não tem um pedigree no seu nascimento. Você não foi treinado para isso. Você precisa rever as suas ações. Que história é essa? Como você chega aqui no templo, dando sentenças condenatórias para nós, falando que o templo é um covil de ladrões? O que você pensa que é? A intenção dos líderes era demonstrar diante da multidão que Jesus usurpou um papel de liderança que ele não tinha. Mas Jesus, ele não foge da questão e ele responde a essa pergunta com uma outra. Versículo 3 ao 4. Respondeu-lhe Jesus: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Por que Jesus traz João para esse cenário? Foi uma pergunta muito inteligente. Jesus queria que eles afirmassem ao povo o que eles pensavam a respeito do precursor de Jesus. Porque João havia sido enviado por Deus e Jesus, então, agora coloca eles numa sinuca de bico para que eles possam responder diante da multidão o que de fato eles pensavam em relação a João. Então, Jesus está perguntando aos líderes religiosos: o ministério profético de João, ele veio dos céus ou veio dos homens? Versículo 5 ao 7. Aponta que eles retiraram temporariamente, e iniciaram uma discussão interna, buscando inutilmente uma saída para aquele dilema. A conversa deles via Google Meet ou pelo Zoom era o seguinte: olha, se dissermos que o ministério de João era de Deus, ele vai dizer assim: mas por que vocês não acreditaram? E se nós dissermos que o ministério profético era dos homens, o povo vai nos linchar aqui. Nós estamos perdidos. E então Jesus, ele fez uma pergunta inteligente que os colocaram em um dilema, e a resposta deles, no versículo 7, é simples, assim: não sabemos. A gente não sabe. Eles chegaram com tanta pompa de autoridade, né? E agora Jesus pega eles no contrapé e a resposta deles é mentira. É claro que eles sabiam. É claro que eles sabiam e eles acreditavam que João era um mero homem e que Deus não havia enviado. Eles sabiam disso. Eles não são inocentes. Eles não são inocentes. Eles sabiam muito bem. Você percebe que nos versículos anteriores, eles estão ali dialogando. Olha, peraí, se nós respondermos isso, ele vai vir com essa. Eles sabem. Eles não são inocentes, mas eles estão com medo de responder diante da multidão, porque havia muitas pessoas para celebrar a Páscoa, o pátio do templo estava lotado. Então, nesse momento, o melhor que esse grupo de homens considerados religiosos, perspicazes, espirituais e cheio de autoridade, o que eles poderiam fazer? Eu não sei.
Nós não sabemos. Era isso que eles tinham para responder a Jesus Cristo. Eles poderiam ter pelo menos uma coragem de dizer: nós não acreditamos que o ministério de João tem alguma conexão com Deus. Covardes, eles sempre se preocupavam com o que o povo pensava. Eles oravam para o povo. Eles faziam as suas esmolas para que o povo pudesse observá-los. Eles sempre estavam preocupados com o que a maioria iria pensar. Nós estamos vivendo um período em nossa nação, ou você pode até viver em uma atmosfera familiar, social, ou na sua empresa, que você precisa ter coragem de assumir quem de fato é Jesus diante dos homens. Você precisa ter essa coragem de assumir que Jesus é o teu Senhor, que Jesus é teu Salvador, e que os seus pensamentos, a sua vida, estão sob a autoridade de Jesus. É ruim uma pessoa covarde, que não tem coragem de se posicionar, quando todos estão falando que Jesus é simplesmente um homem, que Jesus é mais um profeta. Mas a igreja do Senhor deve reconhecer que o Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observe o que está envolvido, então, nessa resposta. O medo dos homens superou o medo de Deus. Eles tinham mais medo das pessoas e como os outros podiam reagir. Não é? E a resposta, versículo 8, que Jesus dá a esses homens, por eles ter perguntado de onde vem a sua autoridade. Então, a resposta de Jesus é a seguinte: olha, já que vocês não me responderam, se o meu precursor, ele batizava pela autoridade de Deus, de que ele chamava o povo ao arrependimento pela autoridade de Deus, eu também não irei responder a vocês. Olha o que está no versículo 8. E Jesus lhes disse, então Jesus lhes replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Depois de 3 anos ensinando, realizando milagres, o Senhor Jesus havia providenciado muitas provas de que ele era o Messias, e ele não daria mais nenhuma informação adicional a respeito dele. Os líderes religiosos não estavam dispostos a reconhecer as credenciais do precursor de Cristo. Então Jesus também não está interessado em responder para eles. Será que Deus precisa provar mais alguma coisa para você de que Ele lhe ama? Há muitas pessoas que quando falta algo material em suas vidas, elas dizem, não sei se de fato Deus me ama. Por quê? Faz 5 anos, 2, 3, 6 meses que eu estou desempregado. O meu vizinho, sempre vem com esses papos, o meu vizinho é ateu, o meu vizinho é um bandista, e ele está empregado com carro novo, a família dele parece ser feliz, mas eu vou para a igreja todo domingo, dou dízimo, oferta, participo da escola dominical, evangelizo, e estou aqui desempregado, com um palho. O palho é meu, tá? E as pessoas começam a fazer uma relação do amor que Deus tem por elas em resposta a coisas materiais. Será que a cruz não é suficiente para provar o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, de que Deus nos ama? Será que nós precisamos de algum profeta com o dedo em riste, dizendo, minha irmã, Deus mandou lhe dizer que Ele lhe ama? Isso te arrepiaria? Mudaria a sua vida? Por que não acreditar na autoridade da palavra de Deus em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez eu tenha mudado alguma coisa aí nesse versículo, mas o foco é esse.
Mas Deus prova o seu amor para conosco, por Cristo ter sido crucificado por nós. Será então que nesse domingo, às 10h23 da manhã, o nosso Senhor precisa provar que lhe ama ainda? Você tem alguma dúvida desse amor? O Espírito Santo foi dado a você como um selo, você é uma propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos aqui reunidos diante da presença do Senhor e o clamamos e o reconhecemos que Ele é o Senhor pelo Espírito que nos foi dado. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você crê na autoridade de Jesus sobre a sua vida? Interessante que muitas autoridades, em todas as gerações, sempre surgem autoridades filosóficas, religiosas, políticas. Por exemplo, durante a Revolução Russa, Lenin assegurou que se o comunismo fosse implementado, haveria pão em toda casa. Contudo, ele não teve autoridade para dizer como Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Só em Jesus a nossa alma encontra completa provisão. Se só Ele nos alimenta e nos sustenta. Como o pão lá da padaria que você pegou quentinho hoje, Zeca, dá prazer e sustento, assim também de Jesus vem a nossa satisfação e o nosso vigor. Jesus está acima de toda autoridade. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 28 e 29, está registrado, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. O ensino dos escribas não causava nenhum impacto nos ouvintes. Os ensinamentos desses homens não traziam mudança de rota, não trazia significados para a alma. E a diferença nevrálgica é que Jesus, quando ensinava, as palavras dele penetrava, dividia a alma, o espírito, medulas, julgando os pensamentos e as intenções do coração. As palavras de Jesus penetravam na alma dos homens, mudando a sua rota, mudando o seu destino. Era diferente dos escribas, era diferente dos sábios dos nossos dias. Buda ensinou a iluminação interior, mas morreu buscando mais luz. E ele nunca teve a autoridade para afirmar: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. As luzes que muitos iluminam, com que muitos iluminam as suas vidas, desaparecem quando eles enfrentam o vale da sombra da morte. No entanto, a luz que Cristo dá a todos os seus seguidores jamais falhará. Os escribas, as autoridades, os pensadores dos nossos dias ensinam um caminho, mas somente Jesus é enfático, é funcional e é eficaz para a nossa alma. Freud acreditava que a psicoterapia curaria as feridas emocionais e espirituais das pessoas. Mas Freud nunca disse para ninguém, porque ele não tinha autoridade para dizer isso: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Somente Jesus tem essa autoridade, porque Jesus, Ele é a nossa paz. Quando Jesus, por seu sacrifício, nos reconciliou com Deus, Ele nos ortogou a paz com Deus, habilitando em nós o Espírito Santo em nossas vidas que nos traz paz. Jesus está acima de toda autoridade. E esses homens tinham dificuldade para reconhecer isso. Como Jesus havia perguntado para os fariseus, e não houve uma resposta,
A partir do versículo 9, Jesus começa então a dirigir a multidão, já que esses líderes, tão perspicazes, não conseguem responder. Eles deveriam reconhecer Jesus, eles deveriam saber o que as Escrituras falavam em relação a João. Está aí o versículo 9, para que os irmãos possam acompanhar. Do versículo 9, Jesus então começa a contar uma parábola. Cristo voltou-se para a multidão e contou uma parábola que, com certeza, aqueles homens remeteram-se a Isaías, no capítulo 5, verso 1 ao 7, para explicar como Deus lidava com a nação. Então, certo homem plantou uma vinha. O plantio de uvas era uma das principais ocupações na Palestina. E envolvia grande investimento de tempo e dinheiro. Então, esses homens, donos de vinhas, eles arrendavam aos lavradores a sua vinha. E através do emprego de arrendatários, o dono das terras costumava receber cerca de 1/3 da colheita como aluguel. Veja o versículo 10. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. O aluguel era recebido por um agente, por um servo. E Jesus indicou que os servos aqui são os profetas que Deus havia enviado para mostrar para Israel que eles deveriam se arrepender e voltar para Deus. Mas muitos profetas foram maltratados pelo povo, chegando até a ter mortes violentas. O profeta Elias fugiu para o deserto por causa da perversa rainha Jezabel. O profeta Isaías, segundo a tradição, foi serrado ao meio com uma serra de madeira pelo rei Manassés. O profeta Jeremias foi constantemente maltratado, falsamente acusado de traição, jogado em uma cisterna. O profeta Ezequiel enfrentou ódio e hostilidades semelhantes. O profeta Amós foi forçado a fugir para salvar a sua vida. O profeta Zacarias foi apedrejado até a morte, perto do altar. João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, foi decapitado por Herodes. Os líderes judeus foram cruéis com os servos de Deus. E os líderes atuais, naquele momento que Jesus estava ensinando, sabiam disso. Mas o que eles não sabiam totalmente era que eles estavam prestes a ser cruéis com o próprio filho do dono da vinha. Eles estavam prestes a matá-lo. Versículo 13 e 14. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. Os lavradores viram o filho do dono da vinha como uma ameaça que deveria ser descartada. Eles agarraram e o mataram e o atiraram para fora da vinha, deixando o corpo apodrecer. Esse ato vil de matar o filho do dono da vinha foi o choque final. O dono da vinha era bom, paciente, porque ele havia enviado muitos servos para receber, e eles os mataram, esses servos. Aqui é Deus. Ele foi paciente, longânimo, mas agora mataram o filho dele. E ele não poderia deixar isso impune. Assim, quando Jesus perguntou à sua audiência: o que fará o dono da vinha em relação a tudo isso? Em Mateus, no capítulo 21, verso 41, está escrito assim, o povo respondendo, o povo reconhecendo: fará perecer horrivelmente
Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Ao ouvirem isso, eles gritaram: tal não aconteça. Versículo 16 do capítulo que nós estamos aqui refletindo. Essa expressão literalmente significa: Deus me livre. É um pensamento horrendo. O dono da vinha iria retirar a vinha daquelas pessoas e ia passar para outros. Jesus está dizendo o seguinte: a misericórdia de Deus um dia vai chegar ao fim. A paciência de Deus com vocês vai chegar ao fim. Porque Deus enviou profeta após profetas. Vocês rejeitaram esses homens. Vocês endureceram seus corações quanto à verdade. Mas vai chegar um dia em que o dono da vinha virá e executará juízo sobre os líderes, sobre Israel, sobre as nações. Aqueles que não se submeteram à autoridade do Filho amado experimentarão a ira do dono da vinha. Mas o dono da vinha não vem somente para julgar e executar juízo, ele vem também chamar um povo para si, formado de homens, de mulheres, um novo povo. A morte do filho não é o fim da história. Eles iam matar Jesus naquela semana, mas não seria o fim da história. Note, parece que, no versículo 17, parece que Jesus muda as metáforas. Ele começa a parábola com a imagem de uma vinha, e agora ele termina com a imagem de um edifício, uma pedra angular. Na parábola da vinha, o filho é rejeitado. Agora, quem é rejeitado nessa construção, nesse novo edifício, é a pedra angular. O versículo 17 diz assim: mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular? Jesus cita a profecia que está em Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular, a pedra fundamental. A pedra rejeitada, profetizada pelos Salmos, é o filho desta parábola que Jesus acaba de contar. A rejeição de Jesus foi na cruz, a rejeição de Jesus trouxe a morte, mas o que é tornar-se pedra angular? Essa pedra que foi rejeitada pelos construtores ressurge. Essa pedra agora é uma pedra de honra, de um novo tempo, de uma nova vinha, de uma nova construção. Jesus está falando da morte e da sua ressurreição, mas Deus veio transformar essa pedra. Essa pedra que foi rejeitada agora é a única pedra fundamental da igreja que será construída. Após a ressurreição de Jesus, os escritores bíblicos estabeleceram que o reino que Deus construiu seria edificado sobre Jesus Cristo. Não sobre Pedro, mas sobre Jesus Cristo. Sem essa pedra angular, o prédio não tem valor. Cristo é a pedra angular onde todo edifício, todos os remidos através dos séculos são encaixados e unidos em um só templo como pedras vivas, a qual na carta de Pedro está relacionado. Versículo 18. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus tem toda a autoridade dada por Deus Pai. Mas essa autoridade não o transformou em um filho mimado, estragado. Essa autoridade é de um filho obediente,
que obedeceu ao seu Senhor até a morte, e morte de cruz. Ele veio sofrer, ele morreu, ressuscitou, para ser levantado como uma pedra angular, para edificar a sua igreja. Portanto, todos que se submetem à autoridade do Filho serão postos sobre essa rocha preciosa, sobre essa pedra, a qual pode vir os ventos, pode vir as tempestades, pode vir o câncer, a pobreza, o desemprego, todas as perseguições possíveis, mas aqueles que confiam, que estão firmados nessa pedra, jamais serão abalados, jamais serão envergonhados. Mas aqueles que não creem, aqueles que rejeitam o Filho amado, para eles, Jesus não torna-se uma pedra angular. Para aqueles que rejeitam a autoridade de Jesus, para aqueles que não querem viver sob a autoridade de Jesus, Jesus não será uma pedra angular. Será uma pedra de tropeço. A rocha que faz cair. Onde você está firmado? Assim como aqueles líderes religiosos que estavam diante de uma decisão a ser tomada, talvez hoje seja o dia de você tomar uma decisão. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias. Jesus é a autoridade. Ele tem autoridade nos céus e na terra. Você vai se submeter a Ele? Ou você deseja submeter a sua própria autoridade ou qualquer outra que não seja Jesus? Mas talvez você já tenha feito isso. Talvez você esteja convicto de que Jesus é o teu Salvador. Talvez você tenha a plena certeza que Ele é o teu Senhor, que Ele é a tua rocha, que Ele é a tua fortaleza. E se você tem essa certeza, você faz parte de uma edificação eterna, que não tem comparação com absolutamente nada nessa terra. A igreja de Cristo. A igreja universal. Agora, a resposta que aqueles que fazem parte da igreja universal dão a Deus é se unir como igreja em um endereço, em um local, e ter comunhão. Cantamos aqui hoje que Jesus é a nossa pedra angular. Mas se você não gosta nada disso, se você não gosta desse ensaio que estamos tendo aqui, porque a vida eterna é comunhão com o Pai e com seu Filho, se você não gosta de se reunir como igreja, se você não gosta de se reunir como um membro de uma igreja, e diz assim, eu não preciso de igreja porque eu sou a igreja, seu lugar é o inferno. Porque é lá que as pessoas que gostam de liberdade, vão viver lá. As pessoas que não gostam de viver sob a autoridade de Jesus e acham que são autossuficientes, o céu não vai ser o teu lugar, porque Deus não quer te chatear. Você não gosta de comunhão, você não gosta de louvor, você não gosta da palavra de Deus, você não gosta de orar, você vive por si mesmo, pelas suas ideias. Não tem Jesus, parece que a palavra de Jesus, ele disse para os fariseus, a minha palavra não tem lugar em vós. Se esse ambiente que nós temos aqui, que é um resultado da vida que Jesus nos deu, não te agrada, você não gosta, o teu lugar não é o céu. É no inferno que as pessoas gostam de liberdade. Jesus, ele disse que o Pai retiraria a vinha daqueles homens e daria a outros. Esses outros somos nós. Somos nós. O novo céus e a nova terra serão lugar daqueles que se submeteram
a autoridade do Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus. Ainda há tempo. Se arrependa. Você que está aí assistindo, você que vai assistir esse vídeo talvez daqui 1 ano, 2, 3 anos, se Deus assim te der uma oportunidade. Se arrependa dos seus pecados. Reconheça Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. E saiba que não existe outra autoridade a não ser em Jesus Cristo. E todos nós que já recebemos essa certeza de que Ele é o nosso Senhor, que possamos regozijar, que possamos nos alegrar dia após dia, porque não há nada nesse mundo que possa satisfazer a nossa alma como Jesus Cristo. E que você então, através dessa reflexão, de se de fato você vive sob a autoridade de Jesus, que seja restaurada em sua alma a alegria da salvação. Amém? Que seja assim em sua vida. Vamos orar? Convido a igreja para ficar em pé. Pai eterno, muito obrigado, meu Senhor. Não existe palavras que possamos usar, meu Senhor, para agradecer a todas as coisas que o Senhor fez por nós. O que o Senhor fez na cruz. O que o Senhor fez, meu Senhor, para nos resgatar, para nos dar a vida, para que possamos hoje aqui, meu Senhor, através do Teu Espírito Santo, reconhecer que o Senhor é o Messias, é o Salvador, o Rei das nossas vidas. Meu Pai eterno, usa essa igreja, através dessa certeza da Sua autoridade, para que possamos pregar o Evangelho àqueles que ainda não escutaram, aqueles que estão perdidos, que estão assentados nas trevas, que possamos, meu Senhor, iluminar as suas vidas através da pregação do Evangelho, meu Senhor. Talvez muitos irmãos aqui ainda têm filhos, parentes que ainda não foram alcançados pelo Teu Evangelho. Meu Senhor, sê misericordioso, meu Senhor. Manifesta a Tua graça, meu Senhor, sobre essas vidas. Usa, meu Senhor, a igreja presbiteriana aqui de Valinhos para pregar o Teu Evangelho, para anunciar as boas novas. Seja nas ruas, em clínicas, em presídios, no nosso contexto social e profissional, que possamos, meu Senhor, através do Teu Espírito Santo, cheios da intrepidez do Espírito, pregar, meu Senhor, as boas novas de salvação para aqueles que estão perdidos. Usa-nos, meu Senhor. Usa-nos, meu Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Sabemos que o fim está próximo. Sabemos que existem os Seus eleitos, meu Senhor, que precisam ser chamados pelo Teu Evangelho, pela pregação do Evangelho. Não, meu Senhor, por causa do nosso nome, meu Pai. Não por causa, meu Senhor, da nossa vida social, da nossa estrutura social, mas para a Tua glória, para a Tua honra, meu Senhor, para que os homens venham reconhecer que a verdadeira alegria, que a verdadeira vida está em Ti, que a salvação está em Ti, que fora de Ti não há salvação, não existe nenhum outro homem, nenhum outro nome em que podemos encontrar a salvação a não ser em Ti, porque é em Ti que nos movemos, é em Ti que existimos, é em Ti, meu Senhor, que está baseada a nossa existência. Que outras pessoas que hoje não estão fazendo parte do convívio e da comunhão venham ser restaurados pelo Teu poder. Venha restaurar aqueles que estão vacilantes. Venha restaurar e fortalecer aqueles que estão se sentindo fracos. Mas, Senhor, tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Só vou precisar de 1 minutinho da atenção de vocês. Segue a programação normal durante a semana, o encontro de oração, o estudo bíblico, e domingo que vem o nosso encontro será também às 9h30. Presbíteros, algum aviso? Não? Eu queria apresentar um visitante que estava aí com vocês, mas ele foi arrebatado e a gente ficou. Hã? É teu pai? A igreja, então, depois cumprimentam e felicitam. Muito obrigado por ter trazido ele. Deus abençoe, viu? Meus irmãos, tenham uma boa semana, um bom domingo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.